Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui em mais um episódio da nossa série Inteligência Emocional, que tem como objetivo trazer para você conhecimento bíblico para que você aguce a sua inteligência emocional, vença seus traumas e vença seus medos, depressão, ansiedade, crise de pânico. E dessa feita nós estamos falando sobre personagens bíblicos e os seus traumas, o que eles enfrentaram de forma emocional. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Elias. Então você não pode ficar de fora dessa, você tem que assistir o vídeo até o final para que você entenda toda essa história, todo o processo de trauma de Elias e a cura também que Deus providenciou na vida dele. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, deixa aquele joinha e vamos lá para mais um episódio dessa série magnífica. O profeta Elias, ele é mencionado na Bíblia e mencionado como o maior dos profetas da sua geração. Profeta que fez milagres extraordinários. Mas é interessante que do capítulo 17 de 1 Reis até o capítulo 2 de 2 Reis, nós vamos ver um pouco da história de Elias, e geralmente as pessoas focam mais nos feitos de Elias e não na persona, no personagem, no ser Elias, na vida dele. E é interessante que no capítulo 17, versículo 1, vai dizer o seguinte: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então nós vemos Elias, um homem extremamente ousado, ao ponto de determinar que não haveria chuva nem haveria orvalho em todo aquele período onde ele tinha profetizado. Isso é muito forte. Mas é interessante que você não vê a história de Elias no sentido de que de onde ele era, o pai, a mãe, a sua infância. Só diz que ele aparece no cenário como o tisbita dos moradores de Gileade. Então ele é de Gileade, de uma chamada Tisbe, mas não vai falar exatamente como foi a sua criação. Só no capítulo 19, 18 e 19, vai falar um pouco dos seus pais, onde ele vai dizer que ele não era mais santo do que os seus pais. O que me chama a atenção é, no primeiro milagre de Elias, Elias dá essa profecia e a ordem de Deus é: se esconde. E Elias se esconde, foge, tem que fugir. E agora nós entendemos que Elias, quando faz determina tal coisa acontecer em Israel, era porque a corrupção já tinha tomado de conta de tudo. Então Elias, quando recebe aquela ordem de Deus para confrontar a corrupção daquele momento, ele achava o seguinte: uma vez que eu falar, vão acreditar, vão abraçar o Deus de Israel. Então Elias esperava que as pessoas iam se converter, ia mudar a sua postura corrupta. Mas não, ele teve que fugir, se esconder, e veio acontecendo outros milagres. Os corvos alimentando Elias, como diz a palavra. Nós vamos ver ele profetizando provisão para uma viúva que estava para morrer, ele curando o filho desta viúva. Nós vamos ver Elias sendo perseguido e agora Elias pedindo a Deus fogo que caísse do céu sobre os seus perseguidores, matando vários homens. Nós vamos ver Elias indo ao Carmelo para poder fazer um dos atos mais poderosos do seu ministério, se eu posso dizer assim. Algo extraordinário que só Deus poderia realizar, quando ele desafia os profetas de Baal para fazer um desafio. Quem era o Deus verdadeiro?
E ele mostra, você pode acompanhar na sua Bíblia, ele mostra quem é o Deus verdadeiro, o Senhor dos Exércitos, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, né? O Deus Todo-Poderoso. E quando isso acontece, as pessoas começam a dizer: olha, o Senhor é o nosso Deus, Deus é o nosso Senhor, se convertendo. Então Elias mais uma vez pensa que vai ter um momento de confissão, de arrependimento daquelas pessoas. Mas não, pelo contrário. Elias agora é ameaçado diretamente por uma mulher chamada Jezabel. Capítulo 19, Jezabel vai dizer que faça os deuses pior contra ela, se no dia seguinte ela não tivesse com a cabeça de Elias em uma bandeja. E Elias agora foge. É aqui onde eu quero falar sobre Elias. Nós vemos um homem que aparece no cenário histórico de Israel como o profeta, e agora um homem que realiza todos esses milagres, agora é um homem que está fugindo de uma única ameaça de uma mulher. E aí você pode dizer, por que ele está fugindo? É onde entra a questão da frustração. Toda depressão, quando ela não vem do nada. Ela não aparece como se fosse o sol e se põe à noite. Não. A depressão vem de um processo de traumas, frustrações, medos, inseguranças. E assim foi com Elias. Elias passa por toda uma frustração de estar falando a verdade, estar fazendo aquilo que Deus mandou, estar cumprindo o seu chamado, fazendo coisas que nenhum homem poderia fazer se não fosse um homem mandado por Deus, e mesmo assim estava sendo ameaçado. E não tinha ninguém que aparecesse para ajudar Elias. Aí nesse momento Elias foge e agora ele começa um processo de cansaço mental. A gente vai ver Elias dormindo. Um dos primeiros sinais de uma pessoa que está num momento depressivo é dar nele cansaço. Ele cansa, ele fica fadigado, ele não tem mais prazer não tem aquele ânimo para trabalhar, para fazer as coisas que fazia antes, para se dedicar como se dedica antes. Eu tenho certeza que você deve estar se enxergando nessa história. Momento de crise de Elias, Elias está lá, deitado. E é interessante que Elias, capítulo 19, os versículos de 1 a seguir, vai dizer que Elias pede a morte. Senhor, me mata. Eu quero morrer porque eu não sou melhor do que os meus pais. Mostrando que a criação de Elias foi uma criação muito boa, pelos seus pais ter ensinado as verdades de Deus, ensinado a temer ao Senhor, ensinado a ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, uma pessoa que não aceita o pecado, uma pessoa que não aceita a mentira. Mas isso não levou ele a um lugar melhor, mas sim a uma vida de fuga, uma vida de frustração, uma vida de medo. Porque talvez na mente dele, como na mente de muitos de nós, acontece quando temos uma frustração dessa, é perguntar: onde está Deus? Eu fui o cara que fui usado para descer fogo do céu, aconteceu isso e isso na minha vida, e onde está Deus nesse momento? E aí Deus silencia. Deus não age contra aquela mulher, Deus não age contra o rei Acabe naquele momento, e Elias entra num estado depressivo, tão profundo, que chega um anjo, entrega para ele comida, ele come e volta a dormir. E quando ele acorda de novo, tem outro anjo com mais comida e diz assim: levanta e anda, porque ainda não acabou a sua caminhada, ainda tem um caminho muito longo a seguir. E a comida que ele comeu deu força para ele caminhar durante 40 dias, até o momento que ele chega em uma caverna. E chegando nessa caverna, ele se isola. Outro sintoma de uma pessoa que está passando por um período depressivo. Além do cansaço, além do desânimo, nós vamos ver o isolamento. Elias se isola
E nesse isolamento, ele está clamando a Deus para que Deus o mate. Porque ele não era melhor do que os seus pais, porque ele era o único que tinha sobrado. Ele estava dizendo, eu sou o único honesto, eu sou a única pessoa que tá fazendo a tua vontade, os outros se corromperam. Eu não conheço mais ninguém que não tenha se corrompido. Então Elias começa a buscar na mente dele, é onde entra a questão da frustração, o quão perfeito nós somos, o quão bom nós somos, e por que aquele mal está nos vindo, por que aquilo está acontecendo na nossa vida se a gente é tão bom, se a gente só tem feito a coisa certa. É uma das piores frustrações para quem está no período de depressão. Porque você busca uma resposta. Não, se eu tivesse cometido algo errado para estar vivendo isso, só que não é assim que funciona. O período depressivo ou um momento de depressão acontece com vários sintomas e de diversas maneiras. Tem pessoas que entram no estado de depressão porque perdeu um ente querido, tem pessoas que porque foi mandado embora do emprego, tem pessoas que por causa de traumas da infância. Nós sabemos que o trauma de Elias aqui era de ser um homem usado por Deus, enviado por Deus, mas agora tinha que fugir de pessoas perversas, porque Deus não mandou ele destruir essas pessoas. E isso levou ele a um momento crucial. E neste momento é onde aparece Deus. E Deus, quando aparece para Elias, Deus sempre vai aparecer para curar. Porque Deus, ele separa o chamado da pessoa. Ele separa o que você faz para ele do que você é para ele. Então, Deus te ama independente do que você faz para ele, mas sim pelo que você é para ele. Então, para Deus, ele está mais preocupado com você, com a sua alma, do que com o que você faz para ele. Tem muitas pessoas que entram numa frustração ministerial, numa depressão, porque elas estão tão preocupadas em agradar Deus, fazendo coisas para ele, que esquece de ser amigo de Deus, servo de Deus, de ser filho de Deus. E Deus, ele quer você, a sua alma, o seu corpo, o seu ser. O que você faz para ele é somente, vamos dizer assim, um ponto extra para agradá-lo. Mas isso não é o mais importante. Então, eu conheço muitas pessoas que são religiosos, têm chamados, pregadores, pastores, ensinadores, cantores, membros de igreja, que está tão preocupado no que faz para Deus que esquece de cuidar da comunhão entre Deus e ele. E foi o que aconteceu com Elias. Elias agora tinha esquecido que Deus estava mais preocupado com ele do que com o que ele fazia, do que com o que ele realizava. E é por isso que aparece um terremoto. A Bíblia diz que vai aparecer um vento forte. A Bíblia diz que vai aparecer fogo. Os 3 sinais do ministério de Elias. Algo momentâneo, algo poderoso, terremoto, vento forte, fogo. Aí a Bíblia diz que Deus aparece numa brisa suave, numa voz meiga. E aí eu acho isso fantástico. Porque enquanto Elias estava vivendo naquele poder do terremoto, do fogo, do vento forte, esquecia que Deus é constante. Vento forte você não vê todo dia, terremoto você não vê todo dia, fogo você não vê todo dia, mas brisa suave, por mais quente que esteja o dia. Não importa se você esteja no Polo Norte ou no Polo Sul, não importa se você estiver no deserto do Saara, sempre vai existir uma brisa suave que vem refrigerando o nosso corpo. Deus está dizendo o seguinte: eu sou constante na tua vida. Eu estou aqui com você todos os dias, os 365 dias do ano. Eu estou com você em todo momento, no momento feliz e no momento triste. Eu estou aqui com você. Era isso que
Deus estava dizendo para Elias: Elias, o teu chamado, o que você fez para mim, foi algo momentâneo. Eu estou dizendo que eu estou contigo. Eu não te abandonei. Eu não te deixei. E Elias, nesse momento, em vez de aproveitar o momento que estava vivenciando com Deus, Elias mais uma vez interroga Deus, dizendo: o Senhor me mate, porque eu não sou melhor do que os meus pais, só eu fiquei. Então, nesse momento, Deus dá um choque de realidade em Elias, como um terapeuta que muitas vezes precisa dar um choque de realidade no seu paciente que está vivenciando uma depressão, ou um pastor que está dando um conselho à sua ovelha que está vivenciando um momento de depressão. Deus olha para Elias e diz: Elias, tem 7.000 que não se curvaram. Deus estava dizendo, sabe o que para Elias? Elias, tem 7.000 pessoas que estão vivendo o mesmo trauma que você, estão vivendo na mesma situação sua, não se curvaram, são fiéis, estão escondidas dentro de caverna. Tem 7.000 pessoas que eu poderia usar igual usei você. Deus estava dando um choque de realidade de Elias e eu estou usando este canal de transmissão para poder dar um choque de realidade para você também. Você não é o único que está passando por esse problema. Você não é o único que está passando por esta aflição. Você não é o único que está passando por esta dor. Mas o Senhor está dizendo para você: eu estou contigo. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o que enviou o seu Filho amado Jesus para nos salvar, está dizendo: eu estou contigo. Você não é o único que está sofrendo. Você não é o único que sofre nessa vida. Mas eu estou contigo. E nesse momento ele determina para Elias voltar, e Elias volta agora com o seu ministério, ungindo o rei, ungindo um sucessor, preparando um sucessor que seria Eliseu. Deus, ele trabalha na cura para restaurar o emocional de Elias, assim como está restaurando o teu agora, dizendo: olha, no momento de cansaço, se alimente, levanta-te, porque ainda não acabou a sua caminhada, não chegou o fim. Isso não é o fim. Não é o fim. E quando você se isola, ele mostra que está com você em todos os momentos. E quando você rebate dizendo: Senhor, eu não sei por que está acontecendo, o Senhor vai dizer: você não é o único. Mas do mesmo jeito que eu estou na vida deles, eu estou na sua vida. Então receba essa palavra, que assim como Deus está nos mostrando na vida de Elias, que ele curou o profeta Elias de uma depressão horrenda, de um momento depressivo, assim também você passará por ele e voltará a caminhar com o Senhor, cumprindo todo o chamado e o propósito dele. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo nesse mesmo canal. Deus abençoe.